a mais um Cast Transformar. E hoje vamos receber, na verdade, um profissional com um currículo admirável e uma atuação transformadora na vida de muitas pessoas. Ele é formado em biomedicina, mestre em microbiologia, especialista em acupuntura, especialista em estética avançada, especialista em quiropraxia clínica e professor universitário. Tem mais um adendo ainda, viu? Olha! Empresário, conhecido aqui em Rio Preto, mais pra frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É verdade. Então hoje iremos falar de técnicas que podem te ajudar a viver sem dor com Henrique Camilo! Bem-vindo, Henrique! Obrigado pela apresentação, prazer estar aqui com vocês. E me apresentando aí, sou Henrique Camilo, como as meninas disseram, formado em biomedicina, estou aí na área de atuação no tratamento de dores e outras atuações que envolvem aí minhas especialidades há 10 anos. Então, acredito que teremos uma tarde aí com uma conversa muito boa, proveitosa em relação a isso. Iremos te explorar, com viu? certeza, Bastante. porque tem assunto, hein? Tem assunto, né? Falou de dor, né? Já começa com uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vai juntando os janeiros, é o que mais tem é dor. É verdade. Olha só, eu quero já começar aqui com uma pergunta. Por que tantas pessoas vivem com dores e acreditam ser normal? Eu acho que aceitar a dor, né? É algo que a gente... É até difícil pensar como que a pessoa pode acreditar que isso é normal, mas realmente isso acontece. Acontece muito. Inclusive já aconteceu comigo. A gente começa a achar que vai passar, que isso faz parte da minha vida, chegou a idade. Isso os janeiros, eu penso assim. Chegou a idade, então tá tudo bem eu ter dor. E, na verdade, não, né? A gente não precisa ter dor. Porque quando a gente tá com dor, todo o restante começa a degringolar, né? Começa a ladeira abaixo. Vamos pensar assim, uma pessoa que sempre gostou de exercício, ela tem dor, a primeira coisa que ela deixa é atividade física. A pessoa gosta de comer bem. A pessoa tem dor, ela fica desmotivada para se alimentar bem. O que eu quero? Eu quero achar o meu prazer de alguma forma. Então ela vai chegar na casa dela, do trabalho, vai sentar na frente da TV, vai pôr uma pizza no colo, porque ela tá com dor. Vai namorar. Não quero namorar. Tô com dor. Acabou a motivação. Vai ao banheiro, tem dificuldade. Então, todo o restante da vida começa a sofrer as consequências daquela dor. Então, não é normal a gente sentir dor. A gente não pode aceitar isso como algo da nossa rotina, como algo da nossa normalidade, né? Uhum. Então, assim, várias dores ou todas as dores, elas podem ser identificadas, tratadas, para a pessoa ficar realmente sem. Depende, né? Existem causas e causas de dor, né? Uhum. Existem causas de dores relacionadas a condições articulares, que é onde eu atuo, né? Onde a quiropraxia atua, a acupuntura. Então, dores nas costas, dores articulares. Existem dores relacionadas a condições mais graves, né? A gente pode pensar, né? Sim. Então, aí depende muito da causa dessa dor. Então, a gente vai sempre buscar identificar, isso com a ajuda também de com a atuação de uma multidisciplinaridade, onde entram outros profissionais, a atuação de médicos, fisioterapeutas, quiroprata, ou acupunturista. E aí a gente vai buscar, dentro disso, observar ou entender qual que é o melhor caminho para a solução daquela dor. Uhum. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Que tipo de dor, né? O profissional é quiroprata e acupunturista trata? Que tipo de dor, assim? A gente trata dores relacionadas a condições articulares. Então, a gente pode pensar, coluna é o que mais chega, né? E aí a coluna a gente divide em lombar, torácica e cervical. As três, né, áreas chegam bastante para nós. Então, quem nunca teve aquela dorzinha na lombar, ou então dor no pescoço, dor na cervical, um torcicolo, uma dor no peito, né, que geralmente a pessoa fala, tô com uma dor no peito, né, uma dor nas costas, no meio do peito, uma dor torácica. E aí isso se expande para dores nos ombros, dores nos joelhos, dores nos pés, que eu recebo bastante também. E a acupuntura, ela não se, assim como a quiropraxia também, ela não se limita somente a dores articulares, ela pode se expandir para, por exemplo, uma enxaqueca. Olha. Uma pessoa que tem uma enxaqueca, ela pode ter uma condição de desequilíbrio orgânico, né, no organismo dela, e a gente consegue com a acupuntura, e quando associa a quiropraxia também tem ótimos resultados, trabalhar dores de cabeça, né? Como o caso da enxaqueca. É que a enxaqueca ela é diferente da cefaleia. Na enxaqueca, a pessoa, ela, além de ter a dor de cabeça, ela tem sensibilidade à luz,
náuseas, e a acupuntura atua muito bem em cima disso. E tem aquela pessoa que tem a cefaleia tensional, e às vezes ela tem os dois. Ora ela tá com cefaleia tensional, ora ela tá com enxaqueca. E aí a gente vai, trabalha a cervical dela, libera pescoço, libera musculatura de trapézio, trata essa cefaleia tensional, né? E aí a pessoa fala, pô, né, que legal, eu imaginava que só tratava dor nas costas. E não. A acupuntura, falando em dor no estômago. Olha, gente, né? Que interessante. Cólica menstrual. Uau! Que é uma dor também. As agulhas pegam em pontos que passam, assim, muito por cima. Já escutei falar, principalmente a gente, mulher, vai fazer um furinho mais em cima, alguma coisa assim. Sempre escutou falar, principalmente a minha mãe falar: você toma cuidado, tem uns pontos na orelha que pode pegar, tal. É por isso, porque tem todos, assim, órgãos e partes do corpo. Justamente. A auriculoterapia, que é esse tratamento com a orelha, é um pedacinho da medicina tradicional chinesa, que é de onde vem a acupuntura. A gente trata a auriculoterapia como sendo um microsistema do nosso organismo. Mas a acupuntura sistêmica, que é a minha principal atuação, ela trata o corpo como um todo. Então, são inseridas agulhas, né? Existem outras ferramentas também, mas a gente não pode chamar de acupuntura, porque acu vem de agulha, né? Puntura de punturar. Aí existe massagens, shiatsu, estímulos dos pontos de acupunturas com outras ferramentas, mas a acupuntura é com agulha. E aí a gente estimula esses pontos do organismo com o objetivo de buscar esse reequilíbrio. E na orelha a gente tem um reflexo, assim como existe nos pés, né? A reflexologia podal, reflexologia das mãos, né? Que são pontos que correspondem aos pontos sistêmicos da acupuntura no nosso corpo. E quando a gente entende quais são os desequilíbrios, a gente busca estimular esses pontos com variadas ferramentas. Existe a moxa-bustão ou moxa-bustão, que é o estímulo com calor, a partir de uma erva chamada artemisia. Existe o estímulo dos pontos com a ventosa terapia. Existe com a massagem, que é o shiatsu, o doin, que é apertar esses pontinhos, e a acupuntura propriamente dita, né, com as agulhinhas. E aí, realmente, né, quando a gente fala da auriculoterapia, traz aquela preocupação de, será que eu não vou colocar um piercing, um brinco, em algum ponto que pode, de alguma forma, desorganizar minhas condições energéticas, né, no organismo? Tem autor que defende que sim, tem autor que defende que esses pontos depois, por ser inervações, eles crescem novamente e mudam de lugar, né? Então vai interferir num momento que pode interferir de forma positiva ou negativa, a gente também nunca sabe o que é uma interferência, e depois isso muda, meio que cicatriza e muda, e aí passa a não sofrer tanta interferência daquele brinco. Eu defendo mais essa condição. Olha que legal. E aí, fazendo uma ligação ainda sobre as pessoas acreditarem que sentir dor é normal, eu quero até fazer um paralelo com uma situação que eu passei e ligando também no que você falou sobre a cólica menstrual das mulheres, já que a gente tem um público grande aqui feminino, né? Exato. Eu tenho endometriose, então por um bom tempo eu sofri muito com muita cólica e chegou uma fase da minha vida que eu tinha dor todos os dias. Então eu acreditava que todas as mulheres tinham. Então, quer dizer que não se deve ter dor todos os dias. Isso é uma coisa que tem um ponto de alerta, né? Pelo que você disse. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? É interessante, né? A gente trazer esse papo para as mulheres, porque dentro da acupuntura existem especializações. Eu tenho uma especialização em ginecologia e obstetrícia na visão da medicina tradicional chinesa. Então, eu trabalho muito com a energia feminina, né? E aí isso entra desde a parte das tentantes, né? Mulheres que tentam engravidar, parte de indução de parto natural com acupuntura que tem um ótimo resultado, a parte de tratamento da gestante, onde a gestante, para tratar, é importante compreender quais são as condições que ela se encontra. Por exemplo, vou tratar uma dor nas costas de uma gestante. Eu tenho que ter ali uma destreza, porque é uma condição especial, né? Sim. E trabalho também com a parte da saúde da mulher voltada para as cólicas, para endometriose, ovário policístico. E realmente os resultados, eles são incríveis. Eu estou atendendo uma paciente, falando um pouquinho de endometriose, que desde sempre ela não menstrua por conta das cólicas, ela emenda cartelas de anticoncepcionais, é um tratamento que a gente sabe, né, já de praxe ali de muitos médicos, e ela nunca menstruou. E ela chegou em mim relatando que ela sentiu uma TPM constante, toda hora nervosismo, toda hora irritação, como se aquilo não passasse. E a gente fez 3 sessões, ela me mandou uma mensagem sexta-feira, brincando, ela falou: Henrique, virei mocinha, porque ela menstruou. Olha. E ela nunca menstruou.
né? E ela falou, e tá sendo incrível. Tem até o relato dela, tava montando uma postagenzinha ali, mas ela falando como tá sendo incrível a condição emocional dela, porque a endometriose tá lá, a gente não avaliou ainda, né? Nem vamos avaliar agora, depois o médico vai avaliar isso. Mas o que a gente quer é realmente trazer uma melhor qualidade de vida, um melhor bem-estar para ela. E ela traz isso muito claro já com essas 3 sessões de como ela está se sentindo bem, está se sentindo melhor emocionalmente e, né, nada como você ver o seu corpo funcionando como era para ele funcionar. Sim, Isso traz com uma certeza. satisfação. Eu ainda perguntei para ela, falei, mas você não trocou nenhuma marca de anticoncepcional, não pulou? Porque às vezes pode acontecer, né? Sim. Ela falou, Henrique, não mudei nada. Simplesmente acordei menstruando. Então, diferente ainda, não é aquele fluxo, mas é algo que eu nunca vivi. Aí ela falou, tenho certeza que é do nosso tratamento e tal. Até mesmo porque eu tô me sentindo muito bem. Então, olha que interessante, né? Um efeito em tudo, né? Em corpo e alma. Então, assim. respondendo sua pergunta, mulheres que sentem cólicas, né, que sentem dores, elas podem sim buscar a acupuntura como método de equilíbrio, como método de tratamento. E a acupuntura e as outras técnicas que você já comentou, elas podem procurar diretamente você ou elas têm que ser com uma indicação médica? Não. Ou, por exemplo, tá fazendo o tratamento da endometriose, tem que avisar o médico ou não? Não, porque o acupunturista ele é especializado para ele conseguir guiar todo o tratamento. Né? Entendi. É a mesma coisa um fisioterapeuta. O médico ele não precisa passar a indicação para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta na faculdade, depois nas suas pós-graduações, ele vai ter toda a habilidade para direcionar o tratamento. A mesma coisa do biomédico esteta. Ele não precisa, a pessoa não precisa passar por um dermatologista para chegar nele. É a mesma coisa o acupunturista. O profissional não precisa ser indicado e muitas vezes o médico ele fica até limitado, alguns médicos limitados, em reconhecer a abrangência daquela técnica. E eu já ouvi, né? Às vezes eu trabalho com bebês também, com a parte de pediatria. Ai, que lindo! Eu ia até que comentar aqui sobre as técnicas se tem idade. Eu trabalho com bebês, né? Eu atendo muito, principalmente para cólicas. E os resultados são, assim, incríveis, né? Eu tenho lá os relatos. Eu parei hoje em dia de postar relatos, né? Eu achei que tava uma coisa meio chata de ficar postando toda hora coisa positiva, né? E aí... Mas se é positivo, o tratamento tem que expor. Tem que expor, né? Mas assim, as mães me indicam super, sabe? Já atende muito bebê de Rio Preto, né? Da região. Tem uma bebezinha que eu já atendi de frutal, hoje eu atendo os pais, já tá grandinha. Enfim. E... às vezes os pais vão lá e perguntam pro pediatra, né? E aí o pediatra, sem saber o que vai acontecer, ele fala, não, melhor não fazer. E aí vai para um medicamento e aí não melhora. Uhum. E aí vai em mim, contrariado. Uhum. E aí melhora. Fica no desespero, procura. Fica no desespero porque, sério, eu não tenho filhos ainda, mas... eu imagino o desespero, porque eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi. Assim, e aí começa a influenciar no relacionamento, Sim, na qualidade de vida, né? Vai virando, mexe no sono, e não adianta. Uma pessoa que não dorme, a pessoa no outro dia ela não se responsabiliza pelos atos, né? Uma coisa é você não dormir uma noite, uma coisa é você não dormir durante 3 meses. Ou anos. Você acha que essa parte dos médicos, né? Tem alguma, assim, eu sou super difícil para tomar medicamento. Então eu deixo sempre o meu corpo reagir, sempre falar, meu tratamento é água e descanso. Eu deixo meu corpo repousar e tratar. Dos medicamentos, sabe? Então, eu sou muito resistente não que eu desacredito, eu vou no médico para escutar, mas eu dificilmente tomo o remédio, tomo aquela receita, eu vou para o último caso mesmo, tento outras alternativas. E às vezes a falta de reconhecimento de técnicas alternativas, você acha que pode ser a indústria que influencia também? Eu tento não ficar muito preso nisso, viu, Lilian? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito que os medicamentos, eles estão aí. E, assim, antes de tudo, eu sou cientista, né? Então, eu venho lá do percurso do mestrado, né? Trabalhei com câncer durante o meu mestrado. Então, eu vejo a dificuldade que é quando a gente está em condições mais extremas, da gente realmente buscar um tratamento. Então, eu sou a favor da complementaridade. Eu não defendo que a gente não deve tomar medicação. Eu acho que se uma pessoa está travada, com dor nas costas, limitada de fazer as necessidades básicas dela, ela tem que sim buscar um tratamento convencional, mas o tratamento convencional ele vai atingir até um determinado ponto. E se ela não associar outras coisas, a coluna dela ela vai continuar limitada, com uma subluxação.
inflamação, que vai demorar, às vezes, mais tempo para resolver, né? Assim como nós temos estudos demonstrando que pessoas que fizeram tratamento só com analgésicos para dor nas costas, não tem melhora, né? Comparando dois grupos placebos, em que um grupo ali trata sem nada, com água e farinha, né? E no outro ele trata com analgésico, os dois grupos têm o mesmo resultado. Então não adianta ficar também tomando medicamento de forma indiscriminada, né? A analgésica é diferente de um anti-inflamatório. Sim, né? sim. E aí a pessoa que vai, ela faz um tratamento adequado, com medicamento, ela busca um tratamento adequado de terapia, né, de parte de estímulo físico, ela busca uma fisioterapia, ela busca uma atividade física, e ela vai incorporando isso na vida dela, porque falar em dor nas costas, por exemplo, é muito são muitas coisas que podem causar, né? Eu tenho hoje estudo demonstrando que o tabagismo é super vilão para quem tem dor nas costas, porque ele desidrata as articulações. Então a pessoa vai, tem dor nas costas, mas fuma um monte. E aí fica lá brigando, mas não resolve minha fisioterapia, não resolve minha quiropraxia, mas está lá fumando um monte. Pessoa, álcool, desidrata o corpo, super vilão também para as articulações, tanto para causar quanto durante o período de tratamento. Sono, qualidade do sono, controle de cortisol, hormônio, tudo isso influencia em dor também. Se a pessoa ela tem uma dor nas costas, ela não relaxa durante a noite, como que vai ser o dia dela? Musculatura cansada, as vértebras elas não estão sendo sustentadas por essa musculatura, porque o corpo está cansado, né? Então não adianta só a gente pensar em uma condição só. Por isso que nas minhas sessões, né, eu incluo ali, geralmente a pessoa pergunta o que eu faço, eu falo, eu também trato em cima de educação de dor. Eu não vou chegar lá só e tratar a pessoa. Eu vou ter uma conversa onde eu preciso mostrar para ela que se ela não dormir direito, se ela não se alimentar direito, se ela não ter uma qualidade de vida melhor, não adianta que ela não vai ter a mesma resposta, às vezes, de uma pessoa que está fazendo a sessão e está fazendo isso. Claro que o meu objetivo é devolver para a pessoa o bem-estar, a qualidade de vida, com o menor número de sessões possíveis. Mas se ela puder contribuir com isso, com certeza o resultado dela vai ser mais rápido e melhor também. É muito interessante você falar isso, porque cada profissional que passa aqui a gente vê que não é só uma coisa, né? Você precisa fazer o conjunto daquilo. Então, a alimentação é muito importante, mas pelo que você fala ali, é uma assessoria completa nos seus atendimentos. No entanto, que eu nem vendo técnica, né? Por mais que a pessoa, às vezes, ela me manda uma mensagem, queria fazer uma sessão de ventosa terapia. Eu falo, não faço. Por que eu não faço? Porque a ventosa terapia ela é uma técnica complementar a outra técnica. Ela vai até ali. Se eu tenho outras ferramentas, por que eu vou vender só isso? Então a pessoa, às vezes, até por condições ali de investimento, o fulano faz sessão de ventosa por tantos reais e tal. Então eu tô te ligando para fazer uma sessão de ventosa que eu sei que você é bom. Não, a mesma sessão que o fulano vai fazer, baratinha, vai ser que eu vou fazer, mas a ventosa terapia ela dura 10 minutos a sessão. Então, como que eu vendo uma sessão de 10 minutos, transformar isso em 50 minutos para agregar valor à minha sessão? Não, eu agreguei ferramentas à minha sessão, conhecimento, e é isso que eu vendo. Então, além das minhas 4 pós-graduações, eu tenho vários cursos livres em cima de dor, especialização dentro da medicina chinesa, como o caso da ginecologia e obstetrícia. Então, eu vou buscar juntar tudo isso para que realmente vire uma assessoria. Às vezes a conversa vai ser muito mais valiosa até mesmo do que a sessão propriamente dita. Eu vou dar dicas para a pessoa fazer em casa e ela seguindo isso, ela consegue com certeza melhoria. E a conscientização, né? Porque uma coisa é a pessoa procurar para tratar o momento, né? Então, dali ela sai também com conhecimento onde ela pode começar a se prevenir, a se cuidar. E entender o seu corpo. Eu tenho pacientes hoje, eu tenho um paciente, né, que ele foi fazer educação física de tanto que ele se apaixonou ali pelas sessões, né? Olha. Então, assim, ele começou a chamar atenção pro corpo dele, ele sempre gostou de esporte. E aí, isso foi trazendo interesse. E aí ele falou, quero fazer um curso, vou fazer uma faculdade. E quando ele me procura, ele já chega com um diagnóstico, é incrível. Ele fala assim, eu tô sentindo que o meu quadril tá fora do lugar. Aí eu chego lá, avalio o quadril dele e tá realmente fora do lugar. De tantas sessões que ele já fez, ele já tem uma consciência do que acontece. Ele é jovem, tem 23 anos de idade. Só que é triatleta, né? Tem uma vida toda ativa ali. Só que ele já percebe. E isso acontece com muita frequência. A pessoa já começa a entender, nossa, eu acho que essa cólica que eu tô sentindo, eu já tô muito irritada. A pessoa ela já vem ali com a visão da medicina tradicional chinesa que envolve
que está muitas vezes relacionado a maior aumento da cólica. E aí você disse que tem cólicas, né? A gente vê muito isso, cólica, irritabilidade, e é muito interessante que a hora que a gente vai conversando com a pessoa, fazendo a anamnese, ela vai trazendo tudo que a gente já espera, porque nós somos meio que semelhantes, né, em nossas queixas. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que você sabia que a minha dor era exatamente nesse lugar? Porque é de todo mundo ali. A pessoa chega e fala, tô com uma dorzinha aqui na escápula, que a hora que eu deito, piora. A hora que eu levanto, pior ainda. Parece ter uma faca enfiada. Quem já teve aquela dorzinha super escapular ali embaixo, né? Viu? E aí você chega lá e você põe a mão... Levanta, já sinto. Você põe a mão em cima do ponto. A pessoa fala assim, nossa, mas como que você sabe que minha dor é ali? Porque eu já atendi 500 casos Você coloca o dedo, a pessoa já faz... né? Então já tem uma experiência em cima. E a gente vai aprendendo em cima dessa experiência. Assim como o paciente, o cliente, ele também vai aprendendo em cima da experiência de tratamento dele. Sim. E aí, aproveitando o gancho, eu até coloquei aqui, essas dores que a gente tem, ombro, quadril, está relacionada à zite da vida? Tendinite, bursite, etc e tal? Pode estar, pode não estar. Sim, mas o que eu quero dizer, saber, na verdade, é se você trata essa zite. Sim, as tendinites, bursites, né? Fibromialgia. Porque a fibromialgia também é super difícil. Fibromialgia é super difícil, né? Fibromialgia, assim, é a dica de ouro que eu dou. Vai fazer atividade física, né? Com dor, sem dor, encontre a sua atividade física, né? Mas se mexa. Não tem remédio melhor do que atividade física para quem tem fibromialgia. Mãe, escuta esse trecho. Assista com atenção. Assista com atenção. E, Henrique, outra dúvida, né? Se a acupuntura e também a quiropraxia trata outras coisas além de dores. Então, pelo que você falou, apesar de ser uma assessoria, né, um atendimento completo ali, me parece que também tá relacionado assim, ao emocional, às ansiedades, enfim. Ela trata especificamente isso ou é só no seu atendimento? Eu gosto de falar em equilíbrio, né? Então ela equilibra sim a parte emocional. Que a gente vai atendendo aquilo que chega de indicação, né? Eu não trabalho com tráfego pago. Hoje 100%, 99% dos meus atendimentos é indicação de outra pessoa que ficou bem e outra pessoa chega lá. E vai chegando aquilo que você vai cuidando. E teve uma fase que eu trabalhava muito com acupuntura para condições emocionais. E chegavam muitos casos de condições emocionais, mas muitos mesmo. E aí eu trabalhei muito com depressão, eu já atendi numa clínica de reabilitação de dependência química, onde eu utilizava a acupuntura como ferramenta para equilibrar as pessoas que estavam internadas, nos momentos em que elas queriam desistir. Então, trazia ali uma melhora muito significativa na questão da ansiedade, da compulsão. Então, a acupuntura, principalmente, ela abrange tudo isso. No entanto, que na medicina tradicional chinesa, quando a gente vai estudar o indivíduo, a gente pergunta sobre as condições emocionais dele. A gente quer entender se é uma pessoa que se é mais nervosa, se é mais medrosa, se é mais eufórica, se é mais preocupada, se é mais triste, para a gente realmente buscar o tratamento. E quando a gente vai trazendo esse reequilíbrio para o organismo, não tem como, vai refletir na condição emocional. E o inverso também, a pessoa ela pode procurar as sessões para esse equilíbrio emocional. Então, sim, ajuda. E é um bem-estar, é um spazinho. Né? Sim, eu tenho pacientes que eu atendo sem queixa nenhuma. A pessoa tá lá toda semana. Ela tem tempo, ela tem condição financeira, ela tá lá toda semana deitada na minha maca pra gente alinhar ela, a gente fazer uma sessão de acupuntura em cima das condições ali do dia a dia, faço uma avaliação e aí geralmente eu associo com a parte de aromaterapia, trago uma condição voltada para um bem-estar e é o spa. Lembra antigamente? Eu não sei se hoje é assim ainda, mas eu lembro, minha mãe, ela ia toda semana na sessão de massagem relaxante, né? Eu acho que isso se perdeu um pouco ao longo do tempo, até mesmo é diferente hoje em dia, né? O tempo, a correria. Sim. Mas tem as mulheres que ainda fazem. Eu tenho minhas pacientes e meus pacientes que ao invés de ir na massagem relaxante, estão lá fazendo uma sessão, né? Estão buscando, além de relaxar, prevenir e tratando aquela condiçãozinha que às vezes apareceu durante a semana. Nossa, essa semana eu comi uma coisinha, meu intestino desregulou. A acupuntura vai ajudar. Olha. Né? Eu tô com uma dorzinha no estômago, meu sono tá bagunçado. A gente vai buscar os pontos para equilibrar aquela condição. E a acupuntura, ela sempre com agulha? Pra gente chamar de acupuntura, sim. Mas se a pessoa ela tiver uma restrição a agulhinhas, ela fala, não gosto, existem outras formas de estimular.
né? Pode ser na forma de um shiatsu, como eu disse. O shiatsu é a massagem deslizante nos pontos, né? Nos meridianos. Pode ser na forma de pressão, que é a acupressão. Pode ser na forma da moxa, que é um calor, da ventosa, que é o estímulo ali com os copinhos que fazem a pressão negativa. Enfim, existem outras ferramentas. E dói a agulha? É uma picadinha. A agulhinha ela é quase da espessura de um fio de cabelo, né? A agulha de acupuntura ela é 10 vezes mais fina do que uma agulha de coleta de sangue. Nossa. Né? Então ela é muito fininha, ela é maleável, ela dobra, né? Então ela traz um incômodo sim de uma agulhadinha, de uma picadinha, mas é só no momento em que você insere. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis, tem gente que não sente absolutamente nada. Eu quero voltar num ponto rapidinho, porque fiquei curiosa, quando a gente estava falando sobre os bebês. Você falou das cólicas e tudo mais, e queria saber se também a gente consegue tratar refluxo. Porque uma das minhas filhas, ela chorava muito, e eu entendi depois que era por causa do refluxo, e não necessariamente cólica. Então, eu queria entender se dá para tratar também das crianças, bebês, né, o refluxo. E aí depois eu vou para uma outra parte de dor. Uma coisa de cada vez. Um programa vai ser pouco, Vamos gente. tratar todas as dores. Dá sim para tratar refluxo, inclusive já atendi bebês com refluxo com resultados super positivos, até mesmo porque a acupuntura, né, tudo que a gente faz no adulto, a gente faz no bebê. Então existem os pontos para refluxo no adulto. E a gente vai utilizar os pontos e vai buscar controlar esse refluxo no bebê. Só que o bebê é infinitamente mais sensível à acupuntura do que o adulto, porque ele está recebendo uma sessão ali, só que ele não está juntando com a preocupação do boleto, com a vida, com a rotina, né? Então, é muito mais fácil ele responder às sessões. Então, geralmente, a resposta, o tratamento é muito mais rápido também. Tem casos de uma sessão ser o suficiente para um tratamento de cólicas. E é importante já a gente ressaltar que nos bebês, por exemplo, eu não uso agulhas. Eu ia perguntar. Eu trato com uma ferramenta, que é uma ferramenta chamada Stipper, uma pastilha impregnada com silício, que eu uso ela em cima do ponto. O bebê vai com ela para casa, com um esparadrapinho micropor, para estimular o ponto de acupuntura. Só que antes de colocar esses pontinhos, eu faço um estímulo manual, trabalho com a pressão, e aí eu uno outras técnicas também, da Chantala, né, que são técnicas orientais, também com esse objetivo de equilibrar o corpo, o organismo do bebê. Faço liberações, trabalho parte de diafragma, faço algumas manipulações que são bem sutis, né? Nada de estralar, igual a gente vê no adulto. Então, são manipulações bem sutis. Então, junto tudo assim como acontece no adulto, e aí a gente vê a mágica acontecer. Ai, que gente, lindo! Se eu soubesse disso antes. Tem que colocar vídeos assim com bebês na sua página. Tem que voltar, deve ser lindo. Deve ser lindo. Bom, eu adoro, né? Eu sou suspeito, e as mães vão assim, viciado, né? Te agradecer eternamente. Adoro atender bebê. Só tem que ficar uma atenção que é algo que, mesmo que ela tá ali junto, a mãe acompanhando, não é algo que ela possa reproduzir em casa, né? Muito cuidado. Então, ou você passa nessa assessoria alguma sabia coisa? Que eu passo. Ai, que legal. Eu passo algumas coisas assim para ser feitas em casa, né? Então tem as massagens, né? O reloginho, as massagens ao redor do umbigo. Eu ensino a fazer o movimento de bicicletinha correto, porque a gente vai lá e fala, faz a bicicletinha para cólica. Mas nem todo mundo sabe como fazer corretamente. Então eu ensino como deve ser a posição, para onde a perninha tem que ir. Olha, gente, né? Fenomenal. Então eu dou em qual momento fazer, né? Então, que legal. E olha isso, porque eu falo de agradecer eternamente. Eu morava em Santos na época que minhas filhas eram bebês, e cheguei a vir para Rio Preto 8 horas de viagem dentro de um carro, elas chorando sem parar. E parecia mesmo que era algum tipo de incômodo, sabe? Mas enfim, passou, graças a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Um aviso para as mamães, passa. Passa. Né? Mas é melhor passar sem dor, sem essa tensão. Procurem ajuda. A gente sabe que vai chegar no 3º mês, vai acontecer a maturação intestinal, as cólicas elas vão passar, elas vão melhorar. Mas são 3 meses, né? Nossa, eu tive uma noite com a Manuela, que eu não sabia o que fazer, até as vizinhas acordaram de madrugada, foram em casa me chamar. Eu dava volta no carro, eu saía pra andar, fiz tudo, mas foi uma noite, depois nunca mais. Foram algumas noites, 1 ano. Aí começou a tomar remédio pro refluxo, enfim. Então, até 10 meses eu sofri bastante. Aí depois eu comecei com a outra, sofrendo porque não dormia. Acordava 5 vezes Ela é mãe de gêmeos, Henrique.
A gente não tinha comentado. Gostoso. Pensei que você ia falar assim, meus Bom, pesos. já Jesus. sofreu de uma vez ali, tinha que nossa, sofrer e mas olha- aproveitou também o que tinha que aproveitar, Meu né? Porque Deus. tem a gente tá falando do lado ruim, né? Mas tem o lado positivo. Nossa, né? eternamente o lado positivo. Eu gosto. Mas enfim, então agora voltando um pouquinho pra dor, mas eu queria falar, acho que não tem como a gente deixar de citar aqui nesse episódio esse surto, né, que ainda estamos vivendo de dengue, chikungunya, porque, gente, eu não ouvia falar disso há anos. E aí, de repente, na minha família mesmo, várias pessoas, tanto com dengue como com chikungunya. E aí vem essas reclamações de dor. E no caso da chikungunya, dor eterna, né? As dores articulares, né? Elas Sim. acompanham ali um período de tempo. São doenças virais que geram respostas inflamatórias que favorecem essas dores, né? Inclusive, existem até doenças autoimunes que podem depois futuramente ser engatilhadas por infecções virais, né? A dengue, chikungunya são alguns exemplos. E aí sim, a pessoa pode passar bastante tempo com dor. E técnicas como acupuntura, quiropraxia, fisioterapia de uma forma geral, reabilitação, também auxiliam nesse processo. Tá? É importante a pessoa ela ter ideia de que ela também não deve aceitar que tive chikungunya, todo mundo fala que vou sofrer de dor para o resto da vida e tá tudo bem. Não, vou buscar a forma de equilibrar, de tratar isso, porque tem tratamento. Quanto mais a gente der um estímulo anti-inflamatório, quanto mais a gente buscar trabalhar essa condição articular, menos tempo essa dor vai durar. Não, pode falar. Não, é só pra complementar. A pessoa que tá passando, ela tá ainda no período, né, da doença ali. Tô com dengue, eu sei, vai, sei lá, 7, 8 dias. Ela pode fazer esses tratamentos? Olha, ela até pode, tá? Mas eu não recomendo em todos os casos. Eu vou muito assim da condição física da pessoa. Tá? Se eu vejo que a pessoa ela tá com uma dor, ela tá passando pelo período, mas ela tá forte, ela tá com uma dor mais leve, vamos tentar alguma coisa aqui? Ok. Mas se eu vejo que a pessoa já tá mais debilitadinha, porque pode gerar uma condição de rebote. A gente nunca sabe a forma que o nosso sistema neurológico ele vai atuar. Né? Então, como você vai dar um estímulo, você vai mexer nas articulações, você vai trabalhar. Às vezes o corpo ele dá um rebote, intensificando aquela dor. Entendi. E agora estão vindo, assim, eu já tive 3 vezes, mas assim, o pessoal que tá relatando agora parece que sofreu uma mutação, né? Porque tá muito mais forte. Então as dores estão muito mais fortes, as pessoas estão ficando muito debilitadas. Isso pode acontecer pelo fato da pessoa já ter tido, né? Então, quando ela tem, né? Entrando na parte do virologista, como é uma segunda infecção, uma terceira infecção, o corpo ele tá com o sistema imunológico já, vamos dizer, adaptado, e ele gera uma reação inflamatória mais intensa. Então, a consequência da dengue não é só pela infecção, é pela resposta inflamatória que o nosso corpo gera no momento da infecção. Então, é a mesma coisa da vacina. Você toma uma vacina para proteger o seu corpo. Então, na hora que você tem infecção, o ataque já está pronto e vai eliminar o vírus. Nosso corpo ele faz isso de forma automática. Né? Só que a hora que ele gera essa resposta, ele aumenta o processo inflamatório. E aí a pessoa tem uma segunda, uma terceira dengue, vai inflamando cada vez mais e vai ficando mais doloroso. O Henrique, nós estamos falando a todo momento em tratamentos, mas eu posso buscar também acupuntura para uma prevenção? Pode. Eu não preciso estar doente, estar com dor. Pode, até mesmo porque na China, a acupuntura ela é muito usada com esse princípio preventivo. Tem histórias, né, que dizem, né, na pós-graduação eu ouvia muito isso, que dentro dos impérios, eles têm o acupunturista da família. E ele tem a função de prevenir a doença, não de tratar. Então, ele tem a função de avaliar. Porque a medicina chinesa, ela vai além da acupuntura. Ela entra na parte da dietoterapia chinesa, dos alimentos, né? De entender qual alimento é para cada biotipo. Então, esse acupunturista, essa pessoa, esse médico da medicina tradicional chinesa, que está dentro desses impérios, eles vão buscando equilibrar tudo para as pessoas que estão lá. E aí eles, né, dizem que quando a pessoa ficava doente, eles eram até punidos. Olha. Estava fazendo bem o seu papel. A rigorosidade deles e tudo mais. Então, sim, tem esse princípio de equilíbrio também. E se a gente for voltar para o que a gente falou lá atrás da condição emocional, muitos problemas têm como raiz a condição emocional. Vamos pensar na gastrite. A gente fica ansioso, a gente aumenta a liberação
de cortisol, que vai aumentar a liberação de ácido gástrico, que vai causar uma gastrite, que se não tratada pode virar uma úlcera, que se não tratada pode virar uma doença muito mais grave. Né? Então, a gente tem toda uma história natural ali daquela doença que teve como uma raiz a condição emocional. Então, se essa pessoa ela já está essa tendência, ela começa a trabalhar essa parte da ansiedade, da preocupação dela lá atrás, a chance de não acontecer esse desequilíbrio de cortisol e, consequentemente, esse aumento de ácido gástrico, enfim, é muito maior. Sim. Então, um exemplo de prevenção. Eficaz, né? E aí, a gente tem falado muito aqui da acupuntura, estamos esquecendo um pouquinho da quiropraxia. Eu queria que você explicasse pra gente entender melhor qual é a diferença de uma e de outra. E aí, depois a gente entra aqui na quiropraxia, que eu tenho algumas Que, aliás, dúvidas. eu conhecia só como estralar, né? Então... A quiropraxia ela é totalmente diferente da acupuntura, tá? Só são técnicas que eu associo à minha sessão, mas uma não tem nada a ver com a outra. A acupuntura ela é chinesa, a quiropraxia ela tem origem lá nos Estados Unidos. David Palmer, né, que foi o criador ali da quiropraxia. E a quiropraxia ela tem a seguinte teoria, né, filosofia, que nós iremos buscar a manipulação articular com o objetivo de fazer uma manutenção nessa para que ela fique móvel assim como ela deveria estar. Porque as nossas articulações, com o tempo, elas vão subluxando e elas vão perdendo a sua mobilidade normal. Então, a nossa coluna, quando a gente vai para frente, ela tem que abrir, né? A vértebra ela abre e escorrega. Quando a gente vai para trás, ela abre e escorrega para frente, vai para o lado, né? E vice-versa. Quando isso fica preso, subluxado, a gente começa a ter um pouquinho de perda desse movimento. Quem que tem que trabalhar mais? Musculatura, tendão, nervo. Vai tudo sofrendo as consequências. Chega um momento que isso vira dor, vira nó. Sabe os nozinhos que a gente vê, né? Sim. Sente. Então, não adianta eu ir lá e ficar soltando esse nó, sendo que a causa, o problema raiz, está lá numa vértebra que não está tendo a mobilidade adequada dela. Eu preciso trabalhar a mobilização articular e aí depois eu vou trabalhar a parte muscular. Então, a quiropraxia, ela está voltada completamente para essa condição de mobilização articular. Isso pode acontecer com mobilizações sutis, onde eu vou fazer um movimento leve, buscando soltar, que é a forma que eu trabalho com idosos, é a forma que eu trabalho com bebês, e com alguns adultos também que, porventura, não queiram o estalido, né? Queiram que é adquirido a partir do thrust, que é um movimento que a gente fala, quando a gente faz um movimento mais abrupto, mais rápido, que dá aquele estalido. Eu consigo ir devagarzinho também, mobilizando, soltando, inclusive alguns trabalhos mostram resultados iguais, tanto para o thrust quanto para a mobilização, né? A mobilização ou ali a manipulação, né? E qual que era a sua outra pergunta? Me perdi aqui no meio das minhas falas. Não, eu perguntei a diferença entre A diferença, né? Isso. Enquanto a acupuntura ela vai trabalhar com uma condição mais energética, voltada para uma medicina específica lá da China, a quiropraxia ela vai trabalhar com uma parte mais estrutural, né? É bem diferente mesmo. E nós fizemos, né, uma ligação à parte emocional, né, que afeta todas as outras condições. Quando falamos também dos nozinhos, é comum, assim, a gente falar, nossa, eu tô tão tensa, tive uma semana tão tensa. Total. Então, tem essa ligação mesmo. Também. Quando eu tô tenso, né, vamos pensar no nosso trapézio, por exemplo, que é um músculo que a gente consegue segurar ele contra a força da gravidade. Já pararam para pensar nisso? Olha aqui, ó. Eu posso ficar o dia inteiro aqui, eu tô brigando com a gravidade. É o nosso único músculo que a gente levanta. Vontade de ficar assim, ó. Né? Então eu tô aqui, ó. Então eu tô tenso, o que eu faço? Tô aqui, ó. Tô brigando. Musculatura, a gravidade tá puxando para baixo, eu tô puxando para cima. Por que eu tô assim? Porque eu tô estressado, porque a parte emocional tá me forçando. Se eu tô relaxado, eu tô aqui. Então você acha que a parte emocional não pode afetar no seu corpo? Pode. Né? Aí você sai daqui, aí você vai pro trânsito. Aí chega ali no trânsito, aí você vai fazer um movimento aqui para olhar para trás. Pronto, já pinçou. Né? Já dá aquela pinçadinha, no outro dia você já vai acordar com esse pescoço doendo, já virou um torcicolo, já tá com um movimento limitado. Olha lá a parte emocional. Totalmente causando, ligada. Né, toda essa condição. E aí,
Na hora que a gente vai tratar, a gente vai buscar entender. Provavelmente vai ter uma vértebra que no meio desse caminho todo ela subluxou, né? E virou toda uma bola de neve até chegar nessa situação. Mas aí, nesse momento, por exemplo, eu tô com um torcicolo. Eu não consigo fazer os trac. Consegue. Dá pra fazer? Dá. Porque assim, eu já Você vai morrer de dor, mas Não, então, porque eu já tive um torcicolo que eu não conseguia me mexer. Eu fiquei deitada. E aí, meu marido ficou tão desesperado que ele falou assim: eu vou chamar o SAMU. Eu falei: não, já levantei na hora. Mas assim, eu tive que tomar muito remédio pra conseguir, sabe, andar. Porque era uma dor insuportável. Eu não conseguia imaginar alguém fazendo isso. É onde o profissional ele vai ter que atuar de uma forma para chegar no momento da manipulação. Eu não vou chegar lá e você vai falar, tô com torcicolo. Deita aí, manipulou. Nossa. Né? A gente vai trabalhar sua musculatura, a gente vai soltando, a gente pode... Eu, no meu caso, associo com uma acupuntura, que tem um agulhamento, né? Então, vou agulhando, vou soltando esses pontos gatilhos. A gente vai manipular outras regiões do seu corpo que pode estar interferindo no seu pescoço. E até chegar lá na região, a gente vai fazer a manipulação. E geralmente a manipulação acontece, a pessoa ela sai dali já. Que é na primeira sessão, nessa única sessão. Pode ser que sim, pode ser que não. vai do caso. Tá. Vai do caso. Entendi. Henrique. Geralmente, na primeira sessão, eu já faço todas as manipulações. Olha. A gente vai evoluindo isso dentro da sessão até chegar o momento de Uhum. acontecer. E fazer no dia a dia os estralos, assim, a própria pessoa é perigoso? Se autoestralar, É. o estalo, ele nada mais é do que o ar saindo de dentro da articulação. Tá? Então, aquele barulho que a gente ouve é a hora que a vértebra ela mobiliza, ela abre e o ar sai dali de dentro e faz o estalido. Então, o estalido ele não é perigoso. Né? O problema da pessoa se automanipular o dia todo é que se ela está se manipulando, ela está sentindo um incômodo. Então, tô com um incômodozinho aqui, eu fico lá toda hora, né, me movimentando. E aquele incômodo não melhora, e amanhã eu me movimento de novo. Qual que é a grande questão? A vértebra que está incomodando, que ela quer manipular, às vezes ela não consegue acessar. Ela não vai conseguir acessar sozinha aqui. E aí ela vai pegar as outras vértebras que estão soltas, vamos dizer assim, e vai cada vez dar mais mobilidade para elas. E aquela musculatura que está acompanhando as vértebras soltas vai cada vez receber mais estímulo. A musculatura que está na vértebra presa, cada vez mais presa. Então imagina uma empresa de 3 funcionários que um resolve parar de trabalhar. Aí eu vou lá toda hora e grito. Aí aquele que já resolveu parar, ele não vai trabalhar. E respondeu o grito. Vai responder o grito. Aí os outros 2 vão trabalhar mais. O que vai começar? Você vai começar a sobrecarregar os outros 2 e aquele vai ficar cada vez mais parado. É o que você fica fazendo toda vez que você vai lá e dá aquela forçadinha. Eu faço muito isso diariamente, tô aqui inclusive morrendo de vontade de fazer. E eu acho que eu fazendo uma reflexão agora, com o começo da nossa conversa, eu caio naquele pensamento de que eu estou acostumando a conviver com a dor. Porque eu dou esse leve, assim, eu tenho uma sensação rápida de melhora, mas assim, no mesmo dia, dali a pouquinho eu já tô fazendo Já de novo. volta. Então eu meio que me acostumei com a dor e com se E aí, a hora que você assim. for lá e tratar isso, né? Porque encontrar qual que é essa condição que tá te trazendo essa vontade, esse desejo por conta desse incômodo ou dessa dor, né? Não sei qual que é o grau, mas aí você começa a entender que, nossa, Libertador. minha vida não precisava. Não precisa Deve jogar ser pra lá tão e pra difícil cá. assim, né? E aí, Henrique, aqui eu queria entrar numa outra parte que a gente viu das suas especialidades aqui, porque você é especialista também em estética avançada. Onde entra isso? E a estética é a estética que a gente tá pensando. É a estética de injetáveis, né? E tudo mais. Eu sim. fiz uma formação, eu me especializei, né? Eu sou muito viciado em conhecimento, né? Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. E sou workaholic até, adoro trabalhar, né? Então, em 2017, entrei na pós-graduação, acabei ali em 2019, em estética, só que eu acabei meio que colocando o diploma na gaveta. Hoje o que eu faço é o que me procura, que é o Botox, aplicação de toxina botulínica, né? Então isso eu faço com mais frequência, tem as pessoas que me procuram, meus pacientes, meus amigos, os familiares. Não sobra tempo para divulgação no meio de tudo isso, mas meus planos para 2025 é realmente começar a atuar mais dentro dessa área. Fazer uns gêmeos do Henrique, né? Começar a atuar mais. O clone, gente. Quero deixar um espacinho na agenda uma vez na semana para realmente poder trabalhar, né? Fazer os procedimentos. Eu falo assim, a acupuntura ela me trouxe muita habilidade nas mãos, na questão do peso das mãos, das agulhinhas. E toda vez que eu vou fazer uma aplicação,
né, um preenchimento, alguma coisa assim, a pessoa fala, nossa, né, como sua mão é leve, já fiz, senti diferença. E a questão anatômica também, você começa a ter muita percepção da anatomia, trabalhando com a parte da quiropraxia. Então, isso me traz vantagens que eu falo, tá ali de lado por enquanto, mas que eu vou passar a usá-las muito em breve, de forma mais... Como você falou do Botox, eu quero uma comparação, porque eu nunca fiz acupuntura, mas eu faço Botox. Ai, gente, aí já denunciei a idade. Que é isso? Não, mas a pergunta, na verdade, não, hoje em dia não é assim. A gente não tem que se recriminar por fazer. É verdade, assim, não, eu tô brincando. Não faz? Quem não faz? Quem nunca fez? Eu sou a favor, gente. Não, se quiser, né, óbvio. Mas o que eu queria, a comparação era das agulhas de acupuntura e Botox. Bem mais fina. Acupuntura? A agulhinha do Botox, né? Geralmente é aquela agulhinha de insulina. Pode falar aí que a agulhinha da acupuntura é umas 6 vezes mais fininha que ela. Nossa. É muito fininha mesmo. Ela tá mais próxima de um fio de cabelo do que de uma agulha de coleta. Olha. A espessura dela. Então é válido, né? E a quiropraxia, ela trata... assim, da parte coluna pra cima, trata pra baixo também? Tem Mãos, cotovelo, né? Joelhos. O corpo todo A articulação também. De forma geral. E assim, mas ela trata a articulação? Não, porque como eu estava dizendo, a nossa musculatura, ela reflete a condição da articulação. Então, às vezes, a pessoa está com uma tensão muscular, ela está com uma dor muscular, e a causa, a raiz do problema pode ser a condição articular. Né? Então, por isso que eu não, por exemplo, na minha sessão, às vezes eu não fico tão preso em ficar lá mexendo na musculatura, a pessoa sofrendo, né? Eu mesmo não gosto de ficar judiando ali, pegando aquele ponto que tá dolorido. Eu vou tentar entender o que tá acontecendo, e aí se eu preciso trabalhar o ponto, como eu tenho a técnica da acupuntura, eu trabalho o ponto com agulhamento e associo uma eletroestimulação, que aí a pessoa vai trabalhar com equipamento que eu utilizo, com frequências para analgesia e estímulo dessa musculatura, para a gente conseguir de uma forma mais confortável desfazer esses nós, ao invés de ficar lá fazendo, né, o que eles chamam às vezes de liberação miofacial, né, ficar apertando, soltando, né, esses pontinhos. E você disse que a sua ideia, né, a sua intenção é dar esse conforto, né, para quem te procura com menos sessões possíveis. Então, existe um mínimo de sessão ou pode ser que em uma única sessão o problema é resolvido? Pode ser que em uma única sessão o problema é resolvido, como é na maioria das vezes. Olha! Quanto mais aguda é a condição, mais fácil é disso acontecer. O que é a condição aguda? Travei ontem, fui pegar um sofá ali, travei. Daqui 2 horas eu estou procurando a sessão, fiz, tal, melhorei, né? Muito mais fácil. Travei, caí na cama, fiquei uma semana de cama. Aí fui procurar o ortopedista. Aí entrei com anti-inflamatório. Aí tomei mais 10 dias de anti-inflamatório. A dor não melhorou. Aí voltei. Aí me pediu ressonância. Aí marquei ressonância para daqui 2 semanas. Vou fazer... Olha quanto tempo essa pessoa já passou com essa condição. E essa dor não melhora. Já virou uma condição crônica. O mesmo tempo que ela demorou para procurar o tratamento, pode ser que ela demore para se tratar. Mas também já peguei casos de uma sessão mudar a vida da pessoa. E outra, eu sempre vou falar para a pessoa que ela precisa pegar de volta a vida dela que ela tinha antes da dor. Sim. Porque o mal nessa pessoa aí também tá que quando ela trava a primeira vez, ela cai na cama, ela já limita o organismo dela de ser o mesmo que antes. Porque ela sente uma dor. E eu não acho que ela tá errada, porque é realmente difícil. Eu já estive do outro lado. É difícil. Né? Como que você tá falando para eu fazer exercício físico com dor? Mas tem que ir. Tem que ir com dor, tem que se movimentar. Hoje, dentro de um consenso publicado em 2024, março de 2024, de dores crônicas, a gente não tem nenhum tipo de dor crônica que o exercício ele é limitado. Né? Que precisa ficar impedida de fazer, né? E assim, o que a gente mais tem é a publicação mostrando que grupos com hernia de disco que correm e grupos com hernia de disco que não correm. Os que correm têm 20% menos de dor. Né? Então, tem muito profissional que ainda está mal informado. Isso é um alerta que eu dou. Né? Se a pessoa ela falou, eu tenho uma protusão, se te pediu para parar de fazer atividade física, se te pediu para parar de fazer academia, para parar de correr, para parar de caminhar, porque vai trazer impacto. Seu corpo é feito para caminhar. Sua coluna é feita para suportar altas cargas
de peso. Então, se você ouviu isso de um profissional, corre, procura outro. E se você usa a dor pra deixar de... Pra pra faltar da academia... Você também tá errado. É claro que existe exercícios e exercícios. Sim. Né? A gente não tá falando assim para procurar uma coisa de uma forma discrepante. Aham. Né? Eu sempre indico a pessoa ela testar. Né? Fiz um leg press. Observei que minha dor piorou. Não é que o leg press é proibido para ela, é que naquele momento ela não deve fazer. Às vezes ele está trazendo uma compressão que ele traz mesmo e essa condição está piorando. Mas ela deu aquela conversa com o educador físico, com o fisioterapeuta. Muda o exercício, né? o aparelho. E aí vai buscando uma adaptação, mas não deixe de se exercitar. Henrique, os dois tratamentos que mais falamos aqui, né? A acupuntura e a quiropraxia. Falamos tudo de parte boas. Existem efeitos colaterais que os pacientes podem esperar, passar? Leves, mas vai passar, pode esperar que vai desencadear tal coisa? Pode. A acupuntura é muita sonolência. Né? Às vezes a pessoa fala, nossa, se eu soubesse que ia ficar tão sonolenta, eu não teria feito de manhã. Tinha marcado na sexta. Tinha marcado na sexta, né? Tinha marcado no final do dia. Então, uma sonolência, mas por outro lado é ótimo, porque tem a pessoa que eu atendo ali que não dorme, né? Então aí ela vai chegar na casa dela, ela vai dormir, e aí isso já faz parte também da reconstituição do organismo, né? Sonolência pode dar um pouquinho de dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa, como resposta mesmo, sabe aquela coisa que você nunca fez, aí você mexe, teu corpo resolve responder com uma dorzinha de cabeça? Raro, mas pode acontecer, tá na literatura que pode acontecer. A próprio incômodo no pontinho, às vezes fica coçando um pouquinho, ou às vezes pode ser que pegue um vasinho sanguíneo mais profundo, fica aquela dorzinha de roxinho, sabe? Sim. Mas coisa que passa também alguns minutos, algumas horas no máximo. Se ficar roxinho, pode fazer uma compressa de água quente, mas é raro acontecer. O efeito rebote da sessão, que eu falo, por exemplo, a pessoa ela tem uma condição crônica. Então o corpo ele já fez de tudo para esquecer aquela dor. Quando você vai lá e mexe nessa dor, no outro dia você pode agudizar essa condição para depois melhorar. Então a pessoa ela faz isso daqui. Ela piora, no outro dia ela liga, te manda mensagem. Nossa, mas eu tô me sentindo pior. No outro dia ainda pior. Aí de repente ele chega lá pro terceiro, quarto dia. Nossa, eu tô te mandando uma mensagem para agradecer. Eu não estive tão bem assim nos últimos meses, nos últimos anos. Fatal, né? Acontece muito. Porque você pegou, imagina, você pega aqui a vértebra que tá presa, você muda, aí a musculatura tem que acompanhar. Então, às vezes vem uma dor de academia, às vezes vem uma dor mais aguda, realmente. Entendi. Pode se esperar, nada. Efeito colateral. Contraindicação. Contraindicação, a quiropraxia, quem tem osteoporose, né, desgaste ósseo, mas só lembrando que a quiropraxia ela nem sempre é baseada na manipulação. Eu posso fazer uma mobilidade articular. Nessas pessoas eu vou ter um trabalho diferente. Pessoas muito idosas também vou balancear como essas manipulações vão acontecer. Na acupuntura. Feridas abertas, né, por conta de infecção, né, vou trabalhar distante. Eu associo muito a eletroacupuntura, que é a eletroterapia associada às agulhinhas. Então, eu não vou trabalhar com uma pessoa com marca-passo, porque pode desconfigurar, né, essa condição de marca-passo. Mas no geral é muito abrangente. Muito todo abrangente. mundo pode procurar. Todo mundo pode procurar. Né? Às vezes eu vou ter limitação dentro de uma técnica, né? Ou uma ferramenta, mas outras vão sanar a necessidade. Show. E aí, em relação ao que nós conversamos até aqui, algo que você queira complementar, falar que não falamos? Eu quero. Que o Henrique tem que ser gêmeos mesmo, porque ele ainda tem mais negócios aqui em São José do Rio Preto. Com certeza. Por isso que eu falei, empresário de um bar famosíssimo. Fala um pouquinho pra gente, Henrique, tem um do bar, projeto. Uma aventura, né, dentro aí da... Já que eu não posso ser gêmeos, né? Não posso ter gêmeos, em 2022 eu resolvi montar um negócio para ter algo trabalhando concomitante, né, às minhas atividades, que eu também sou professor universitário, vocês, né, citaram no início, e surgiu a ideia de montar um bar. Eu sempre quis ter um restaurante, né? E aí, junto com um sócio, conversando, vamos fazer um bar para jovem, né? Jovem, assim, para o público mais 30. Desde o início era a nossa ideia. Bar que... logo a gente começa. Logo a gente começa a frequentar. É só 30, daí logo a gente vai. Uns 3 anos agora ainda não dá, que pena. Eu sempre fui uma pessoa que gostei da vida noturna, apesar disso ter mudado muito nos últimos anos. Mas eu sempre gostei da vida noturna, mas eu nunca fui adepto a ficar num lugar bebendo.
eu nunca gostei do álcool, propriamente dito. Eu gostava do rolê, né? E aí, eu vi alguns bares de Rio Preto e falei, nossa, mas eu tenho que mesmo ir lá nesse aniversário, ficar em volta de uma mesa, né? Bebendo? Não, amanhã eu quero treinar, quero praticar exercício. E aí, a ideia do Jurema, né, que é o bar, ele veio disso, de ser uma barlada, onde as pessoas elas vão para curtir a música, para ficar em pé, a pessoa ela pode ir sozinha, a mulher ela pode ir sozinha que ela vai se sentir segura, a turma ela pode ir sozinha que ela vai encontrar outras turmas ali dentro, ela vai ter companhia, e o espaço ele favorece isso, uma integração ali entre a diversidade que é do nosso público, entre as pessoas que estão ali dentro, e desde o início é o nosso lema, né? Conseguir realmente trazer essa carinha de barlada ali para o bar, enfim. Você sabe que é bem interessante, né? Porque é um negócio totalmente diferente e isso é uma visão que a gente vem vendo, né? Escutando bastante de dicas para empreendedores, né? Para que você não coloque todos os ovos realmente na mesma cestinha, né? Então foi uma visão lá de 2022. Eu tenho outras, dou meus cursos, eu tenho meus cursos livres também na área de terapia. Então, eu tô um pouquinho parado por conta de agenda, mas eu dou curso, já formei muita gente em Rio Preto que hoje atua. Olha, né? Tem legal. muito filhote aí, né? Que atua, que eu tenho um super orgulho aí de ver a galera realmente, pessoas que não tinham profissão, que fizeram cursos e estão aí cuidando de outras pessoas. E eu encontro e falo, nossa, eu tenho resultados excelentes, estou no mercado de trabalho, né? Então, tenho cursos de formação de terapeutas. E de técnicas, né, dentro de todas essas áreas aí também que a gente discutiu. Então pode te procurar para fazer sessões, para fazer curso ou para tomar uma cerveja no final do dia. Eu decidi parar de beber tem 6 meses, né? Olha, e assim, só para falar um pouquinho do Jurema, eu já frequento, porque o meu irmão também é músico e toca, já tocou lá, então já frequentei quando ele foi lá tocar. E é um espaço super aconchegante, realmente com essa pegada, né, que o Henrique falou, que você pode ir sozinho, acompanhado, em grupos, ou chegar lá e se conectar num grupo. Um ambiente muito agradável, que traz muita natureza também, que é uma coisa que faltava aqui em Rio Preto, eu acho, porque a gente tem aquele mesmo estilo, né, fechado, escuro e tal, né, uma coisa que traz natureza, muita árvore, muita planta, né, muito aberto, muito arejado, é lindo. Obrigado. Aconselho a frequentarem. Já estou curiosa. Vamos, com certeza. Voltei um pouco recente, assim, para Rio Preto, acho que um pouquinho antes do bar, mas já ouvi falar muito sobre barlada. Já ouvi falar muito sobre o Jurema. Tenho muita curiosidade, quero ir, com certeza. Mas mãe, gente, criança, ai meu Deus. Falta um espaço kids. Espaço kids. Não tem um espaço kids, porque não é o foco, mas as crianças amam ir lá. As crianças adoram, porque tem as rampas de acessibilidade. É grande, dá pra correr, pra sobem, descem, brincam lá, elas adoram. Verdade. Então, Henrique, além assim desse pouco tempo que tá te sobrando, o que mais falta pro Henrique? Porque tá completo já, né? Eu acho que eu já falei, né, tudo que eu tinha pra falar. O que eu digo pra vocês é que, assim, não se deixem cair nessa autossabotagem de que eu tô com dor, minha vida parou, minha vida acabou, né? Não aceitem isso. Eu conheci a dor pela dor. Eu conheci a acupuntura pela dor, né? Eu tinha uma dor, uma tendinite, que eu já tinha passado por diversos tratamentos diferentes, não tinha resultado. Me falaram, vai fazer acupuntura. E com 4 sessões de acupuntura, eu não pegava um copo, né? Eu não tinha movimento de pinça. E melhorei 60%, que foi que me fez voltar para academia. E assim, não deixem de fazer atividade física se você sente dor. Eu não sou educador físico, eu não sou fisioterapeuta, né? Mas procurem um educador físico ou quem já tem ali tua expertise, quem sabe que a gente desenvolve, né, dentro da academia, vai fazer sua musculação, vai fazer sua academia se você sente dor, porque com certeza só serão colhidos frutos positivos. Ai, uau, que bom. Que legal. Agora a gente vai inaugurar aqui uma Eu ia falar exatamente isso. Então vai, amiga, faz as honras. Olha, Henrique, você vai ser o pioneiro, viu? Vai abrir aqui. Nós estamos agora com essa caixinha de perguntas poderosas que você vai tirar uma cartinha e vai vir uma pergunta pra você, provavelmente com uma reflexão mesmo de autoconhecimento, de vivência, tá bom? Topa? Você responde da forma que você achar mais. E se você pegar uma falar assim, não quero responder, fica à vontade também, tá? Vamos lá. Mas acho que não vai ter Coragem nada. é meu sobrenome. Ai, que bom! Aqui, ó. Se quiser tirar da caixinha pra escolher. Não, mas não, sem olhar. Sem olhar as perguntas. É meio que um tarô. Oh, meu Deus. Enquanto isso, vamos agradecer aos nossos apoiadores, Aya, que graças a eles, né, estamos aqui, continuamos com o nosso canal
estão dando a oportunidade de trazer mais conhecimento para esse canal que é o YouTube, que é um canal que tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Claro que também a gente tem que ficar atento, mas o nosso canal, a gente tem o privilégio de ter esses apoiadores que incentivam a trazer profissionais assim como o Henrique, como todos os 50 profissionais que já temos aí de episódios gravados. Então, agradecer infinitamente. E vocês, né, um empresário que queira ser um apoiador aí do nosso canal para que a gente consiga, com ferramentas, né, trazer para mais pessoas, estar em mais lugares. Sim. Procure a gente também, mas nós estamos muito felizes com os nossos resultados, com os apoiadores que desde o começo do projeto, de forma simples que começamos, né? Sim. Daí fomos crescendo, Sim. dá para acompanhar pelo nosso canal. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. E aproveito para falar para vocês que estão aqui assistindo para também apoiarem esses apoiadores. Então vão nas páginas, curtam, comentem, façam perguntas, né, do trabalho ou do produto, comprem, né, se for algo que estão ali, produtos para adquirir. Então, muito obrigada para vocês também. Aproveitem para maratonarem os outros vídeos, porque esse canal e esse podcast, ele é lindo e especial. Não é à toa que tem crescido a cada dia, né, Sim. amiga? E os números não mentem, e também até os profissionais que hoje chegam até a gente querendo estar aqui. Então, obrigada para vocês também. Isso, o QR Code de todos os apoiadores ficam passando aí no nosso vídeo. Vão lá, deem um clique, a gente sabe o quanto é importante. Hoje todo mundo empreende, faz alguma coisa e quer chegar, né, a mais pessoas. Então vamos ser esses apoiadores que o universo devolve pra gente, né, Com Daya? certeza. Obrigada. E E aí, Henrique, a pergunta Quer difícil? ler? Pergunta Leia você. fácil. Olha! Então vamos lá. O que você pode fazer para contribuir para o crescimento e desenvolvimento dos outros? Você escolheu, você leu. Eu acho que a resposta está em tudo, né, que a gente falou hoje. Eu acho que se eu tenho uma missão de vida aí, é essa, né, é poder ajudar as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que, além de todo o meu trabalho, eu acho que o trabalho me escolheu, né? O que eu faço hoje, eu escolhi de alguma forma, mas eu fiquei lá porque realmente faz sentido para mim. No entanto que há 10 anos eu atendo e não me vejo mudando, né, de rota, vejo cada vez eu buscando mais aprimoramento, porque realmente eu gosto de contribuir com o crescimento, com a satisfação da pessoa ter uma melhor qualidade de vida, e tudo que a gente discutiu hoje responde essa pergunta aqui da melhor forma possível. Ai, que lindo! E Henrique, para quem quer te procurar e fazer os seus tratamentos, ou até ir no Jurema, passa suas redes sociais, seus contatos. Redes sociais, Instagram profissional henriquecamilo.quiroacupuntura. Rede social do Jurema, Jurema Club, se não segue lá, né? Participa, confere nossas agendas, né? Nossos eventos. Serão todos, com certeza, muito bem-vindos aí nas sessões, no bar. E Obrigada, parabéns, viu? Obrigada, a gente agradece, né, você, a sua presença, compartilhar tanto conhecimento e Sim. sua experiência, que foi, assim, incrível. Acho que esse episódio poderia durar mais uns 30 minutinhos, Sim, né, o Henrique amiga? volta. Voltarei. Que esse episódio inspire, né, as pessoas realmente a entenderem que podem viver e devem viver sem dor. Né? Trouxemos aí muito conteúdo, o Henrique esclareceu muitas dúvidas, ele deixou as redes sociais. Se vocês tiverem dúvidas também, procure ali, eu tenho certeza que o Henrique vai esclarecer. Deixem aqui no Instagram, no nosso YouTube, que a gente repassa também para o Henrique. Quando o episódio, né, você estiver assistindo esse episódio, pode escrever que a gente dá. O Henrique vai ficar atento ali para responder vocês também. Mas direcionem esse episódio também, né, Daya? A gente entende que quando vocês encaminham ou curtem, vocês gostaram, então nos estimula a trazer conteúdos mais na mesma linha. E também vocês nos ajudam aqui a plataforma mesmo, né? Entrega o nosso Isso. conteúdo. Então não deixem de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? E também, se vocês não seguem ainda o Instagram, nós estamos lá no Instagram também, Isso. né? @cashtransformar. E até o próximo episódio. É isso. Um beijo.